segue, a gente começa a falar de empreendedorismo. Professor Flávio, boa tarde. Essa versão 2024 sempre elegante. Eu vou falar, tá aprovadíssimo. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, João. Boa tarde, Júlia. Boa São tarde. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Eu quero dizer o seguinte, a referência em elegância aqui na mesa é você. Meu Deus do céu, professor. Obrigado pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Um abraço para Fernanda, audiência maravilhosa também sempre aqui conosco. Professor Flávio, professor João Edson, qual o nosso assunto dessa tarde? Pois é, Flávio, semana passada você falou que a gente iniciaria uma série de encontros falando de temas ligados a recursos humanos. Qual que é o nosso primeiro tema de recursos humanos? Nada melhor que começar a falar sobre temas ligados à área de RH, de recursos humanos, com liderança, né? Vamos falar de liderança hoje, algumas questões importantes. Então vamos começar com o conceito. O que é a liderança? João, esse é um conceito muito multifacetado, até porque, assim, várias áreas do conhecimento estudam liderança, né? Sim. Na minha área, a administração, a gente estuda como ela leva a organização a alcançar objetivos. Na psicologia, nós vamos estudar mais a questão do comportamento. Na sociologia, o papel do líder, né, nas interações sociais e no impacto num determinado grupo. Nós temos a comunicação estudando, né, a questão que é crucial para um líder, que é a comunicação em si. A ciência política, a filosofia, estudando a questão da ética da liderança, e aí vai. Eu vou para minha praia, tá? Administração. É que está mais ligado ao empreendedorismo. Né? Exatamente. Na minha praia, a gente pode falar que a liderança, né, está ligada à capacidade de você motivar, inspirar as pessoas, né, para que elas, alinhadas, ajudem a organização a alcançar seus objetivos. E a grande sacada que o líder faz é demonstrar, né, e ganhar a parceria dos seus colaboradores, dos seus liderados, demonstrando que ao alcançar os objetivos da organização, você também está alinhado aos seus objetivos pessoais, né? E isso te ajuda a alcançar os objetivos pessoais também. Nós podemos aí também considerar e falar sobre algumas características essenciais da liderança. Primeiro, a questão da influência, né? O líder precisa influenciar pessoas para levá-las, né, a uma direção que está alinhada aos objetivos traçados. Então, influência, o poder de influenciar, é uma característica da liderança. Você pode fazer isso por poder de persuasão, por carisma, ou até de uma forma mais formal pela hierarquia, né? Temos casos e casos. A questão da direção e visão também é algo que vem da liderança. O líder dá uma visão compartilhada às pessoas para que todos sigam na mesma direção. Isso é uma característica da liderança. Motivação. A gente sabe que motivação é um processo muito interno, né? Assim, eu vou motivar a pessoa. Não, você vai criar uma ambiência, criar toda uma situação, uma ambiência onde a pessoa se sinta motivada. E aí o papel do líder é criar essa ambiência para gerar automotivação, que vai também impactar o desempenho profissional, pessoal, né? Motivação é tudo. Tomada de decisão. O líder precisa tomar decisão, né? E precisa saber compartilhar bem, né, quais são os pontos que embasam essas decisões. As pessoas, se tomou a decisão, as pessoas precisam saber por que essa decisão está sendo tomada. Nós vamos por esse caminho. Por que é por esse caminho? Né? Ao entender, ao compreender melhor isso, os liderados, né, tendem a ter melhores resultados. Outra questão importante é o que a gente chama de modelagem de papel ou modelo. O líder tem que ser um modelo, né? Ele é aquela pessoa em que a equipe se inspira, né, para alcançar os resultados e seguir na direção pretendida. E aí entra uma questão muito forte, que é a liderança pelo exemplo, né?
Ou seja, você quer mostrar o que tem que ser feito, vai lá e faz também. Ô, professor, só uma pausa, Claro. desculpe interrompê-lo. O senhor falou de exemplo, eu fiquei pensando na postura, né? Porque Sim. vamos imaginar que é uma empresa onde tem ali 50 colaboradores. Esse líder, o senhor entende que o melhor caminho, é claro, além do exemplo, é essa proximidade, existe essa chamada distância segura, não ter muita intimidade ou ter. De que forma esse relacionamento diário de um líder, na prática, na ponta, o senhor acredita que deva ser de forma equilibrada? Qual seria a orientação do senhor? Então, essa pergunta é muito boa. A questão da construção de relações é fundamental porque ela gera o que é fundamental para uma boa equipe, que é a questão da confiança, mas sem perder o profissionalismo. Né? E aí que é o ponto, né? Porque assim, você não pode ter uma versão paternalista com a sua equipe. Não dá, não dá. Você tem que ser justo, tem que ser ético, tem que ser humano, né? Mas todos nós somos profissionais e estamos em torno de um mesmo resultado. E as pessoas precisam saber que dentro do que está pretendido, se todo mundo estiver fazendo seu papel, existe uma confiança construída ali, né? É um ponto complexo? É um desafio para o líder isso, né? Ter equilíbrio nessa questão da construção do relacionamento? Mas o papel do líder também é levar aos objetivos, isso é o que a gente chama de liderança transformacional, tá? É o líder carismático que, além de levar as pessoas aos seus objetivos, ele ajuda, impacta a vida dessas pessoas. E aí se constrói a confiança. Né? Imagina você pegar uma pessoa que começa a trabalhar contigo e ajuda a desenvolvê-la profissionalmente. Né? Eu tinha um líder, né, um diretor de um banco que eu trabalhei, que sempre que ele me falava, olha, forme os seus substitutos. E aí ele tem razão, porque o formar o seu substituto te possibilita outras possibilidades. Né? Por que eu estou dando esse exemplo? Eu já passei por situação que eu fui elencado para preencher um cargo de direção e não fui preterido no final. Por quê? E aí eu fui falar com o meu vice-presidente e ele falou, olha, entre perder o melhor trader que eu tenho aqui no mercado financeiro para ser um potencial bom diretor, né, e ficar com o meu melhor superintendente, você não tem substituto. Eu continuei com você gerando receita para mim. Percebe? Então, o líder não pode ter medo de fazer as pessoas evoluírem. Então, criar os seus sucessores, fazer as pessoas crescerem. Isso é muito importante. Isso está dentro de um conceito de liderança que está muito em voga agora, que é a liderança transformacional, que é a liderança que leva aos resultados da empresa, gera legados, né, e impacta a vida das pessoas e da organização. Falando isso, me fez lembrar de um episódio mato-grossense, um fato interessante. Dia 6 de fevereiro, agora, semana que vem, é aniversário de 40 anos das Direta Já. E um dos expoentes, ou talvez o maior expoente das Direta Já, é Dante de Oliveira. E o Dante, ele tinha uma frase para formar secretariado, tá? Ele dizia, eu preciso de alguém que saiba mais do que eu, porque o que eu sei eu faço. João. A gente tem que ter gente boa no nosso entorno e tem que ajudar as pessoas a crescerem. Isso é fundamental. Não tem que ter medo de, eu quero ter uma equipe que seja melhor do que eu. Né? Vamos lá, vamos em frente, vamos. E aí você vai conduzindo. Eu quero ter gente boa do meu lado. Né? Aquela frase que, olha, para onde você vai está ligado ao nível de competência que as pessoas que você mais convive têm, é uma realidade, né? Então a gente tem que olhar para isso. Eu estava falando das características da liderança e tem uma que é muito relevante também, que é a questão da capacidade de adaptação e flexibilidade. O mundo é volátil, né? Já falei isso uma vez e repito. A única certeza que a gente tem é que amanhã haverá mudança, né? E a gente tem que estar resiliente a isso, tem que ter flexibilidade para se adaptar. O líder precisa ter essa flexibilidade, ele vai construir relações também. Nessa construção de relações, você falou, Marcela, é importante a questão da inteligência emocional. Né? Isso é obrigatório para qualquer pessoa em papel de liderança. E a gente precisa também subir o degrau sempre. O que eu quero dizer com isso? Você está num cargo, vamos pensar assim, as empresas têm o nível operacional, o tático e o estratégico. Né?
Então você está no nível operacional, você é um excelente funcionário. Vai chegar um momento que fala assim, nossa, Marcela, João, Flávio, ele é um excelente funcionário, vou dar uma oportunidade para ele. Aí você vira coordenador, supervisor, né? Só que você tinha o quê? Competências técnicas, né? E quando a gente olha nessas funções, primeiro você tem competência técnica no nível operacional. Quando você entra no nível tático, que você começa a ser um coordenador, um superintendente, não é só o técnico, ainda tem muito do técnico, mas você também precisa ter essa capacidade de relacionamento interpessoal, de gerir pessoas, né? E isso aumenta ainda mais, e você tem muito pouco das competências estratégicas, né? De visão sistêmica, relacionamento. Quando você vira diretor, você vê muito mais a questão da visão estratégica, muito de relacionamento interpessoal, e você vai botar pouco a mão na massa na parte técnica operacional, mas você sabe fazer, né? Por que eu estou falando isso? Porque um dos principais desafios, quando você tem bons funcionários, é preparar para que sejam bons líderes. E as empresas muitas vezes cometem o erro de colocar o funcionário e falar, agora você é supervisor, agora você é coordenador. Acaba com o cara, porque não teve nenhum preparo, nenhum treinamento. Então você perde um excelente profissional na questão técnica operacional e ganha um líder meia boca porque você não ajudou a preparar. E é injusto com o cidadão. Então a empresa tem que olhar para isso. Quando a gente fala em liderança transformacional, para ajudar a crescer, a gente tem que olhar para essa questão, né, de desenvolver o líder. Né? Flávio, não sei se está na hora de responder, mas um ouvinte nosso, o Cláudio, que sempre que você está aqui, ele faz uma pergunta. Ele perguntou o seguinte: é possível criar um líder ou o líder ele já tem elementos que você só pode aperfeiçoar? Excelente pergunta. Olha, toda a teoria a respeito de liderança diz que você pode desenvolver. Claro que você tem características atitudinais, comportamentais, que predispõem a você se dar melhor num caso. Você tem uma pessoa extremamente introspectiva, fechada, né? Aí você fala assim, ó, você agora é coordenador da equipe. Ele pode desenvolver as características de liderança? Claro que pode, mas ele vai sofrer talvez um pouco mais, né? A gente vê isso muito, eu tenho um cuidado muito grande nisso com as minhas equipes quando estão envolvendo, por exemplo, TI. Você pega o pessoal do TI, ele só quer botar o fone de ouvido e ficar lá, como diz um amigo meu, pulindo bit byte, né? Programando. Aí você vira, cara, você é um excelente programador. Você vai virar agora coordenador da equipe, né, de analistas aqui da empresa. Rapaz, aquilo ali você pode, se você não trabalhar isso, você perde, né, o novo coordenador e o que era um excelente programador, porque ele não vai dar conta. Ele não era. Então a gente precisa gerar treinamentos, mentoria. O processo de mentoria para desenvolver liderança é muito legal. Você tem pessoas que já têm experiência em liderança. Chama os menos experientes e troca ideia. Como é que está? Como é que está o desenvolvimento? Como é que você está vendo? Que dificuldade você está tendo? Olha, essa dificuldade eu já passei por ela. E eu venci assim, assim, assim. Ninguém é dono da verdade, mas a nossa experiência pregressa, né, ajuda muito os que estão chegando. Né? Com certeza. Então, essa é a minha resposta para o nosso ouvinte. Obrigado pela pergunta, foi uma excelente pergunta, bem pertinente. Sempre o Cláudio faz boas perguntas. Nasce líder, né? Eu tinha essa dúvida. Será que nasce ou vai lapidando? Porque eu leio... É a mesma coisa em empreendedorismo. A pessoa nasce empreendedor. Você pode nascer com características que predispõem ao empreendedorismo, à liderança. Vai te ajudar. Por exemplo, você tem uma capacidade de comunicação fantástica. Isso, para um papel de liderança, é fundamental. Né? Então, você teria mais facilidade nesse aspecto do que uma pessoa mais introspectiva. Mas então, é treinável, né? Sim, desenvolve, né? E quem nos ouve, eu fico pensando, né? Ouvindo no carro o professor, pensando, imagina alguém que recebeu hoje o convite, está na dúvida, né? Mas eu não sei se eu consigo, fica essa insegurança. É tão bom quando vem alguém como o senhor que tem capacidade de falar, olha, tem características que favorecem, mas é possível. Desenvolver, sem dúvida. Aceite o desafio, né? Exato, imagino pense que muita bem, gente... veja e seja claro. Fala, olha, eu nunca tive experiência na liderança, eu vou precisar da ajuda de vocês, né? Deixa claro, fala, ó, eu acho que é legal, mas toda a minha vida eu fui um cara técnico. Agora você está me pedindo ir para uma função, né, que é mais gerencial. Eu vou estudar, vou me desenvolver, só preciso de apoio da empresa nesse sentido.
Tem E uma se o caminho não estiver legal, por favor, sinalizem. Isso é Uhum. importante, né? Não adianta você, empresário, também chegar só lá no final e falar, não foi legal o trabalho com você. Mas você deu feedback, você falou o que não estava legal, você falou a sua expectativa. Eu sempre falo para os meus alunos e falava, quando eu fazia trabalho de coaching, falava muito para os meus pacientes disso. Falava assim, olha, a fórmula do sucesso é a expectativa de quem te contratou menos o seu resultado. Às vezes você está achando que fez um baita resultado, mas o cara estava esperando muito mais. Então esse alinhamento de expectativa é fundamental, né? Para qualquer coisa que você vai fazer, fala assim, então, Marcela, o que você espera de mim nesse trabalho? Ah, espero isso. Não, beleza, é o que eu estou em mente também. Né? Isso é importantíssimo. É que às Isso vezes fica constrangido. sucesso. Tem que falar, né, professor? Tem que expressar. Contato. Ah, mas ele vai falar, eu vou falar e ele vai saber que eu não sei. Olha, eu vou te perguntar uma coisa, mas é no intuito de eu render o melhor do meu potencial e apresentar o melhor do meu resultado. O que você espera, né, que eu desenvolva nessa função? Até porque eu tenho isso muito detalhado. O cara não vai pensar para você, mas ele não entende? Não. Ele vai pensar, olha, o cuidado que ele está tendo com a organização. Né? E independente de liderança, tem uma frase que o Flávio fala sempre, né? Ter repertório. Se a gente estudar, saber uma série de coisas. A função que você pegar. Se a sua função é o guarda noturno, que é só guardar, aumente o repertório seu de segurança, você vai surgir até outras possibilidades, né? E aí, João, tem uma coisa que é importante falar ainda sobre essa questão inicial da liderança. O mundo está mudando. Né? O mundo está mudando. Queira ou não queira, ele vai indo. E né? Se você pega, assim, ó, tem um trem passando aqui na sua cara e vai passar uma vez só. Pega, abre a porta e monta dentro. Né? Misericórdia. Eu falo isso para o empreendedorismo, assim, a oportunidade está passando na sua frente. Cara, agarra e entra dentro. E é a mesma coisa, a mudança está acontecendo. Novas tecnologias tem que se adaptar. Senão, mas eu nunca que eu vou olhar esse negócio de inteligência artificial. Rapaz, vai ficar pelo caminho. Né? Então, assim, o novo líder tem que olhar para essa questão das novas tecnologias emergentes, tem uma questão também da inclusão e da diversidade que tem que se olhar. O líder tem que oportunizar a inclusão e ambientes, né, que sejam diversos, que possibilitem as pessoas darem o seu melhor. Né? Isso é importantíssimo. Tem que ter a busca do aprendizado constante. Né? É constante. Sim. Com essa volatilidade do mundo, o que a gente sabe hoje, amanhã se tornou obsoleto. Então não tem por onde, gente. Né? É criar... mas é muita coisa. Cria um hábito disso. Né? Eu tinha um professor que falava uma questão na pós-graduação que eu achava bem interessante. Ele virava assim, a pessoa fala para mim que não tem hábito de leitura. Aí ele falava de um tom de brincadeira, falava assim, todo dia de manhã você vai lá e senta no trono, não senta no seu banheiro e tal, porque você não lê 5 páginas. No fim do mês você leu quantos livros? Pensa nisso, né? E tá correto, Sim. É tudo uma questão de hábito, se é que você não tem tempo de ler 1 hora antes de você dormir, né? Não, eu prefiro ficar na maratona de videogame ou de Netflix. É uma opção sua, só que assim, o que a gente planta, a gente colhe, né? Um bom livro, um bom conhecimento, um bom curso online, vejo que você vai colher lá na frente. Se você não planta, é bíblico, né, Marcela? Se você não planta, você não colhe. Exatamente. Flávio, nós estamos falando de tipos de liderança. Você explica pra gente os tipos de liderança? Então, assim como a conceituação é multifacetada e tem vários tipos de liderança, se você entrar aí em qualquer site de busca, você vai ver que tem lá desde 2 tipos até 20 tipos de liderança, né? Eu pego as 3 básicas, é sempre que eu trabalho isso com meus estudantes, com meus alunos. Vamos então? Vamos. Pausa para o repórter. A gente fala na volta. Na íntegra, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta com empreendedorismo aqui na CBN Cuiabá. Volta, 15h05, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. E você já sabe, né? Entrou para o calendário da sua vida. Quarta-feira é dia de empreendedorismo aqui no Estúdio CBN Cuiabá. Um oferecimento do Univag. E você, empreendedor, todo o nosso respeito, carinho, admiração. A missão aqui é levar conhecimento, compartilhar e impulsionar você nessa jornada linda e tão fundamental
para todos nós. Professor Flávio, sempre aqui conosco. Já tenho pergunta no WhatsApp, daqui a pouco eu coloco. Manda a sua, 99803-5580. Professor Flávio, antes do intervalo, o senhor começava a falar sobre os tipos de liderança. Falou que são 3 os principais. Que eu mais gosto de trabalhar são 3 que a gente não erra. A gente vai gostar a partir de agora também. Isso aí. Primeiro tipo é a liderança autocrática. Essa liderança autocrática é aquela que as decisões são mais centralizadas, né, no líder. Tem pouco poder de delegação para a equipe. E aí você tem que tomar um cuidado, né, para o líder não virar chefe. Né? Você sabe a brincadeira da diferença? Como você visualiza? Tem um livro muito legal, chama O Voo do Búfalo, que ele faz exatamente, é um clássico, faz a diferenciação entre liderança, né, e chefia. Aí ele fala assim, que o chefe, ele usa a metáfora da manada de búfalos, por isso o voo do búfalo, e a liderança correta, né, situacional, democrática, ele usa o bando de gansos. Então, você olha um bando de gansos, tem o líder, sim, mas os outros se revezam, né? Os mais velhos ficam atrás, mas sempre tem um apoio. E tem toda uma questão de liderança situacional. Já a manada de búfalo, ela segue o chefe. Né, os índios americanos faziam isso, sim, também. Ele identificava quem era o búfalo-chefe da manada, ele ia lá, matava o búfalo-chefe. O que acontecia com o resto da manada? Ficava perdida e eles iam lá, caçavam para todo o inverno. Né? Então, essa é uma metáfora que eu acho bem interessante para a gente entender o que é um líder e o que é um chefe. Né? E na liderança autocrática, a gente tem que tomar cuidado para não ser isso extremamente centralizado, sem delegação, e virar quase uma chefia. Mas quando que eu uso, então, liderança autocrática, se isso pode, né, configurar de uma forma mais negativa? Quando você tem pessoas com baixa experiência, com baixa vivência da organização e do negócio, você não pode delegar tanto, você tem que ter isso na mão. Quando a decisão é algo que tem uma importância muito grande para o resultado, você tem que acompanhar mais, você tem que ter uma visão mais autocrática. Contrapartida disso é a liderança democrática, você já é mais participativo, delega, né? Tem que tomar cuidado para não virar a liderança que eles chamam de laissez-faire, de você deixar, depois você me fala. Sim. Vai dar problema também. Mas a que eu mais gosto chama liderança situacional. Por quê? Porque você vai oscilar entre a autocrática e a democrática conforme as ações, o momento e o perfil dos seus colaboradores liderados. Então, se é um momento que é crucial, é muito importante, você vai estar mais presente. Se você tem um time muito sênior, né, com muita experiência, você pode delegar mais e acompanhar de uma forma mais delegada. A liderança situacional te propicia isso, né? É você oscilar entre o autocrático, né, e o democrático. Flávio, no começo da sua fala, você falou sobre liderança orientada por dados. Você poderia dar mais detalhes disso para a gente? Perfeito. A gente falou disso até quando falou da mudança, né, do momento atual, e isso pega muito 2024. Um líder hoje, né, que gerencia pessoas, ele precisa decidir com base em dados, ou seja, ciência de dados, informações. Né? Mas eu uso a minha intuição. Você pode usar a sua intuição, mas não despreze o racional. O que os dados te falam. Né? Então, aí você pode analisar a informação sobre o desempenho dos seus colaboradores, clima e cultura organizacional, né? A satisfação deles no trabalho com isso. E você cria métricas relevantes aí para você tomar a sua decisão. Você pode dar exemplo prático para a gente? Olha, imagina que você precisa fazer a expansão do negócio, por exemplo. Você vai ter uma nova filial, né? Você precisa ver o quê? Quem são os funcionários, né, que têm melhor desempenho, né? Aqueles que têm maior resultados no que você vai precisar fazer na filial. Então, você vai decidir com base em ciência de dados. Mas aí você olha a pesquisa de clima e cultura organizacional também e vê que o cara sempre está descendo a lenha naquele setor. Né? Então, assim, talvez não seja a pessoa mais adequada. Né? Então, a gestão
tem que olhar para isso, para os dados, para as informações. Não é só em RH. Sim. Qualquer decisão que você vai tomar hoje em dia, né, o cenário de hoje nos permite criar informações, métricas para tomar a decisão de forma embasada. Nós temos um cenário completamente novo, e isso é novo mesmo, está falando aqui de um tempo, né, que é a questão do trabalho home office. Trabalho remoto. Aí né? se fala agora também do Tem o trabalho híbrido, híbrido, né? Como que fica a liderança nessa história? Tem que ter novas competências também, né? Porque toda essa questão do trabalho remoto e híbrido leva os funcionários a outros desafios, né? Não é, você precisa ver como é que está o desempenho lá, porque você imagina um funcionário que nunca foi um colaborador, nunca foi preparado para o trabalho remoto. Aí ele chega lá, né? Tá na sua casa assistindo, fazendo o trabalho, tem uma reunião, né? E aí, como é que você vai se portar numa reunião de videochamada? Né? Você vai lá com a sua camiseta de pijama, você vai olhar. A pandemia deu vários exemplos, né? né? Isso tem desgastado as pessoas também, porque às vezes eles não conseguem se organizar. Sim. Porque o fato de você mudar o seu ambiente, sair de casa para ir para o trabalho, como se vira uma chavinha, né? E o líder precisa saber lidar com isso, né? Ele tem que ter que a gente chama de empatia tecnológica, né? Para lidar com essas questões, né? Existem estudos que já mostram que o trabalho remoto tem gerado um novo tipo de burnout, né? Sim. Que é aquela estafa e que a pessoa vira e fala assim, cara, eu preciso ver gente, preciso vivenciar, né? Então, tanto é que muitas empresas estão retornando, né, por conta dessas questões. Eu acompanhei muitas audiências remotas, né, até porque ainda estava um pouco ligado à questão do curso de Direito. O que derrubou de gente as atividades remotas foi um negócio fantástico. E né? o burnout tem a ver também com a questão dos horários que ficaram meio confusos, né? Porque dentro do escritório você tem um horário ali, né? Encerra, sei lá, 18 horas, o horário mais comum. No trabalho remoto, isso se estende, isso não tem hora de almoço, passa. Isso é uma coisa mais simples da nossa vida, é a questão do WhatsApp, né? Se você não se bota um limite, você está de madrugada respondendo coisas no WhatsApp que está ligado à sua profissão. Sim. Então aí é uma questão de organização. Existe um exercício em coaching que é muito interessante, chama-se Roda da Vida. Então você tem várias dimensões da sua vida, espiritual, familiar, religiosa, lazer, estudos, trabalho, né? Aí você imagina que você vai preenchendo ali, ó. Quando você preenche, se aquilo não ficar minimamente redondo, a roda vai rodar? Sua vida vai rodar? Sim. Não, então isso tem que olhar, né? Por todas essas mudanças que você está colocando, Flávio, ficou claro que a liderança não tem um conteúdo estático, né? E aí exige-se uma aprendizagem contínua, tá? Que você falasse um pouco sobre isso. A aprendizagem contínua é vital. Os conhecimentos estão se atualizando muito rapidamente, né? A chance de a gente ficar obsoleto é grande se você não estiver aberto para novas tecnologias, estiver olhando o que é o estado da arte, no que você faz, né? E hoje a gente tem informação fidedigna, segura, de uma forma muito tranquila, né? Para entender o que está acontecendo no seu setor. E isso é fundamental. O líder precisa estar atualizado, aprendendo, se adaptando para poder fazer frente e ajudar as pessoas a crescerem, né? E também levar a organização aos seus resultados, que é primordial, né? A palavra resultado não foge das nossas vidas, gente. No fim de tudo, qual é o seu resultado, né? Mesmo assim, ó, eu brinco, fui embora desse mundo, cheguei lá, né? Diz a história que você vai falar... A figura é que você vai falar lá com São Pedro. Ele vai, e aí, meu filho, o que você fez de bom na vida? O que ele está falando? Qual foi o resultado? O que você fez? Tá o resultado lá de novo, né? E é por aí, né? A gente tem que focar, construir, apresentar resultados, sempre. E para isso, o aprendizado tem que ser contínuo. Aquela questão do repertório, né? Exato. Gente, é assim, ó. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Quanto maior e mais complexo o problema que você resolve, maior é a probabilidade de você ser melhor remunerado, né? Eu não quero problema, eu não quero desafio. Não reclama da sua remuneração. Beleza? Essa é a regra.
É por aí. Transportar caixa, mas sempre... eu vou fazer o meu negócio, João. Sim. Eu vou abrir o meu negócio. Não pensa que vai ser tranquilo. Sim. Você vai matar 5 leões por dia, né? Mas é o seu negócio. Fácil é mudar a caixa de lugar, né? Que é meramente mecânico. Tira a caixa de um departamento e leva para o outro. É mecânico, mas também não existe salário bom. Pois nessa é, atividade, e depois não sabe quando tem alguma reestruturação. Mas por que meu nome? Por que eu saí nessa lista aí, né? Então eu vejo a liderança assim como algo vital, de vital importância para a liderança nas organizações. É isso? É fundamental porque são os líderes que ajudam a construir a cultura organizacional, que ajuda a dar a direção, né? A estabelecer missão, a visão da empresa em direção aos objetivos. Isso é fundamental, né? Se isso não estiver bem alinhado na empresa, questão da cultura organizacional, da visão, da missão, da visão e dos valores, né? Vai ficar todo mundo batendo cabeça. Então, assim, todo mundo tem que saber para onde, qual é o nosso destino. Sim. O que se espera do meu trabalho? E quem faz isso é o líder. Tem uma questão aí, Flávio, que é muito. Eu já vi muito isso, até porque como eu lido com gestão de crise de comunicação, eu passei por várias empresas onde fui chamado para ajudar e vejo muito essa questão. Muitas vezes a pessoa, ele até se tornou bem-sucedido num negócio. Ele foi bem-sucedido porque quando o negócio está começando, vale muito mais o operacional, porque ele não tem outras pessoas. Então Sim. ele consegue produzir sozinho. Ele cresce com o tempo, se torna o dono, né, de um negócio que precisa contratar pessoas. E essa pessoa, ele é proprietário, mas não é líder, mas ele não entrega o nome. É aquela questão que a gente fala assim, olha, um profissional liberal começa a trabalhar e tem sucesso. Chega numa hora, o sucesso dele é tão grande que não dá para ser mais ele. Ele vira um escritório, um consultório, vira uma organização. E tem pessoas que trabalham lá com ele. Ele precisa liderar, né? Não tem como fugir disso, né? E aí é o que acontece. Às vezes a pessoa começa sozinha, fala, não, mas sempre deu certo comigo. É assim, calma, olha, tem mais gente. Você tem que olhar, lembra aquilo que a gente falou lá nos primeiros bate-papos nossos de marketing? Olha o que o cliente quer, você está alinhado ainda com o que o cliente quer, o mundo está mudando, né? Você pega... Há 10 anos atrás falava de experiência do consumidor, agora é o que manda, né? Você tem que olhar a experiência em qualquer setor, não tem como fugir disso, né? Então a gente tem que se atualizar. O fundador tem que se atualizar também, ele tem que abrir, mas fundamentalmente, né, você não precisa ser o grande gestor, o grande líder, mas você tem gente boa ao seu redor. Esse é o papel que o empreendedor, a questão que o empreendedor não pode esquecer, se cercar de gente boa no seu negócio. Eu tenho alguns infelizmente não dá para falar aqui porque empresas conhecidas, mas tem um especificamente, como não foi diretamente a Cuiabá, posso falar sobre isso. O fundador da empresa, né, ele teve uma prosperidade muito boa, só que a idade chega, né? Junto com a questão da empresa. E ele preparou, nesse caso ele preparou os filhos para assumir a empresa. O problema é que a aprendizagem dos filhos, quando voltaram, né, para a empresa, inclusive mandando para os Estados Unidos, estudar fora, fazer curso, tal, voltaram extremamente especializados. Conflitava mesmo com o que ele pensava. É muito comum. A primeira questão foi o seguinte, eles chegaram e falaram, esse layout não serve mais. Como? Formou a guerra. Foi um problema sério. Mas assim, isso é muito comum em organização familiar, mas é um desafio que tem que ser enfrentado, né? Olha, que legal que ele botou os filhos para se capacitar e fazer a sucessão. Isso é muito legal. E aí, é um desafio os filhos tiveram, pela formação, tiveram inteligência, falaram, vamos contratar uma terceira pessoa, no caso foi eu, para fazer essa mediação para a gente conseguir fazer a transformação. E hoje conseguiram fazer a transformação e estão indo bem, né? Qual que seria o seu conselho, né, o principal conselho ou os conselhos que você daria para os líderes de agora, de 2024? Nós estamos em janeiro vai terminar, então nós temos 11 meses pela frente. Assim, para o líder inexperiente, né, ou a pessoa que está sendo chamada ao exercício da liderança agora, se capacite. E não esqueça, e aí vale para todos os líderes, não esqueça que você está lidando com pessoas, o foco é gente, né?
quanto mais você valorizar os seus colaboradores, e eu não estou falando só de remuneração financeira, não, é torná-lo coparticipante no que diz respeito à realização das coisas dentro, né? Ouvir o que ele tem para falar, para agregar valor, mais você vai ter equipe na mão e mais vai alcançar resultados. O líder que consegue, né, mesclar muito bem, equilibrar a questão da competência técnica com a questão da empatia e do relacionamento, tende a ser bem sucedido. Né? Eu tenho um amigo professor que fala sempre assim, olha, hardware e peopleware hoje é uma commodity, tá aí praticamente tudo igual, né? O desafio, hardware e software, é quase que tudo igual. O desafio é o peopleware, são as pessoas. Formar a gente, motivar a gente e levá-los, né, em direção aos objetivos pretendidos. E isso, o líder empático, o líder que olha, né, claro, tem meta, tem que cobrar, mas vamos ajudar as pessoas a crescerem, a construir um legado nisso. É o líder que tende a ser melhor, ter melhor resultado e ser mais bem sucedido. Deixa eu colocar o nosso ouvinte aqui. Ô, professor, cada dia aumentando aqui as perguntas. A Patrícia deixou uma pergunta aqui que eu achei sensacional. Marcela, pergunte para o professor Flávio os erros mais comuns que os líderes cometem, porque o que eu acompanho aqui no meu dia a dia, ela ainda coloca, que quando a pessoa chega à liderança, acaba sendo vaidoso, egocêntrico e boicotando os próprios colaboradores. Exatamente. Ela disse assim, aqui o meu, por exemplo, a gente dá as ideias e na hora de compartilhar a ideia é sempre do líder e nunca do colaborador. Fala para ele, dar explicações nesse sentido e já vale a humildade para toda a liderança, é muito importante. A Patrícia Almeida que está aqui com a gente. A observação da Patrícia, um abraço, Patrícia, obrigado pela sua audiência, é muito relevante, porque assim, humildade do líder é sempre muito, muito importante e nós estamos lidando com pessoas, você precisa trazer as pessoas para o seu lado, ter sempre a equipe contigo e ouvir, né? Eles têm, trouxe uma ideia, dê a autoria, olha, uma pessoa da minha equipe deu essa ideia, eu achei legal, estou trazendo aqui, vamos implementar. Isso é aquilo que eu estou te falando, da pessoa se achar coautora, co-participante, se sentir valorizada, né? Isso retém mais a pessoa na empresa do que a própria questão salarial. Eu já vi casos de executivos ganhando milhares de reais de bônus e que foi embora. Por quê? Porque não se sentia reconhecido. Então, o reconhecimento, ouvir o seu colaborador, o seu liderado, né, trocar ideias, só o que você acha disso, né? Como é que a gente pode fazer um brainstorm para achar soluções com a sua equipe, é muito relevante, né? E fuja, então, qual é o erro? É exatamente não fazer isso, né? Exatamente você ter falta de humildade, não ouvir sua equipe, né? O líder não olhar também para o seu cliente, né? E não valorizar a sua equipe, né? É assim, achar, não, é eu que mando, sou eu que faço. A gente estava falando até no começo do programa, né? O poder mostra quem são as pessoas. Então, cuidado com isso. Né? Liderança traz poder e o poder é sedutor, mas é o caminho da sua derrocada. Tem mais perguntas, aliás, tem muitas, professor. Vou colocar algumas aqui na sequência para a gente conseguir atender. Agora é o Jonas Pardinho que está participando. Boa tarde, pessoal. Como conquistar o respeito dos colegas depois de uma promoção onde eram apenas colegas, agora subordinados? Grande desafio. Exemplo. Liderança por exemplo, né? É aquilo que a gente estava falando também nas características da liderança. Tem que conversar. Eu já tive, em particular, uma situação que eu fui promovido à diretoria, a pessoa falou, eu gostaria de te parabenizar porque você montou uma estratégia que você conseguiu virar o diretor da área aqui no banco. Eu falei, olha, eu só trabalhei, realmente, eu nem estava preocupado com questões de articulação política para isso. Eu falei, olha, eu só trabalhei, né? Ela ficou um pouco fechada e depois o que eu fui falar com ela e com o outro? Falei, olha, eu estou na posição agora em que eu preciso da ajuda de vocês, a gente precisa construir junto. O meu papel aqui é levar todo mundo a crescer. A conversa tem que ser desse tipo. Tem gente que não vai aceitar, Marcela. E aí, infelizmente, né, talvez não fique na equipe. Mas, normalmente, as pessoas, quando enxergam o exemplo, a boa intenção e a construção coletiva que o líder quer, a coisa anda. Sempre vai ter um ovinho ali que vai quebrar. Faz parte das decisões difíceis que um líder tem que tomar.
Na gestão de comunicação tem uma frase que eu gosto muito, né? E ela indica mais ou menos o preguiçoso, que é aquele que vira para você assim: Marcela, você está aí na CBN, tá? Qual que foi o pulo do gato? E a frase é o seguinte: quem busca o pulo do gato pode ter certeza que vai virar rato. Tá vendo? Ou então pergunta assim, quem te colocou, né? Que sorte que você teve, né? Mal sabe que você tá... Como é que você fez para chegar lá? Minha sorte começa às 4 da manhã, quando eu levanto, já faço isso, faço aquilo. Eu não chegou a ser meu colega, mas me conhecia, né? Me viu dando muitas palestras, e é bem conhecido aqui. Ele sempre me perguntava o seguinte: qual que é o pulo do gato? Como que você fez para chegar a isso? Como que você fez para falar? Por que as pessoas te contratam? E assim, eu fui enrolando porque é uma conversa que não tem resposta, né? Não tem o menor sentido. Mas ele começou a ir na minha sala perguntar isso, né? Chato, né? Só um parente. Sabe o que eu fiz? Eu comecei não sendo chato. Sabe o que eu fiz? Aí eu fiz, não foi nem certo o que eu fiz, porque assim, tinha coisa lá que eu não tinha lido. Entrei no computador, naquela área que tinha, puxei todas as bibliografias que aparecia, deu em torno de 20 páginas de livro. O dia que ele perguntou, eu falei: foi lendo isso aqui, toma. É verdade que eu tenha lido pelo menos 50% daquilo lá. Não era o 100%, só que eu estava com raiva, entreguei e falei: é isso aqui. Nunca mais voltou a falar comigo. Ai, tomara Não, e eu deve pegava, estar lendo ainda. Tomara que ele esteja ouvindo, inclusive. Eu acrescentaria uma coisa, falei: sabe que e aí, estudando, trabalhando, eu não tive tempo de ficar indo na sala dos outros, perguntando muito, eu trabalhei. Gente, à toa. Mas ele ficou muito sem graça, ele levou embora, não falou nada, levou embora o calhamaço com bibliografia, tinha obras ali que eu não tinha lido mesmo, mas eu queria mandar tudo isso. Não é, professor? Tem Vambora? Marcela, você me permite uma só intervenção aqui? Eu queria mandar um abraço para o seu Carlos Rondon, lá de Nobres, que tá nos ouvindo aqui, junto com a família dele. Então, um abraço a ele, ao seu Carlos. Um abraço, seu Carlos. Obrigada pela companhia. Vamos falar da Univag? Vamos, mas antes, professor, tem pergunta? Então vamos lá. Olha só, quem pergunta é o Alberto, eu gostei. Marcela, eu tenho um líder que eu vejo que ele trata as pessoas diferentes, conforme ali o grau de importância, ele colocou entre parênteses influência, e também ele cria grupos de WhatsApp para determinado grupo de pessoas que ele considera mais importantes ou menos importantes. Eu acho que isso faz uma diferença dentro da empresa, todo mundo comenta sobre esses grupos e ele não muda essa postura. Pergunta para o professor o que ele acha disso. Olha, precisa ver para que está se criando o grupo de WhatsApp, né? Atrapalha Às vezes é o líder? Então, depende de ver a intencionalidade. Se ele está criando um grupo de WhatsApp, mesmo que as pessoas estejam na mesma função, mas é para uma questão específica que precisa ser resolvida, e as pessoas que ele está colocando ali são as pessoas que ele delegou para ajudar a resolver, não tem problema nenhum. Agora, essa coisa da parcialidade sempre atrapalha a questão da confiança, né? Criou um ciúme, eu senti. Gera, então. E aí a gente tem que olhar e fazer uma reflexão até quanto não é o nosso ciúme, né, interferindo na questão. Ciúme é um negócio complexo também, né? É complexo. E ciúme na relação de poder é muito complicado. Gente. Ainda falta... Gente, é difícil, complexo. Um minutinho, tem mais uma pergunta boa também que chegou aqui, deixa eu achar ela, cadê? Rafaela. Marcela, vamos falar sobre as mulheres na liderança. Direto e reto, professor, quem lidera melhor, homens ou mulheres? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Agora vai ter que explicar o porquê. Não, porque eu acho que assim, nisso que a gente está falando de construir legado, de ter mais sensibilidades, né? Eu acho que para determinadas atividades ou tarefas, elas se dão muito melhor, né? E tarefas mais complexas do que o homem, né? E tem atividade que às vezes o homem precisa, olha, tá mais à frente, né? Mas a liderança feminina, em termos de liderança, eu gosto muito da liderança feminina. Ela bateu palma para o senhor, inclusive, que gostou da resposta. O senhor concorda, professor? Concordo. A gente tem que parar com esse negócio que nós somos iguais, nós somos diferentes. Ao fato de ser diferente, não interfere na nossa competência. Mas entra a mesma questão da liderança. Lógico que é mais fácil trabalhar alguém que já nasceu com o espírito de liderança do que alguém que tem dificuldade. Então, as nossas diferenças dão potencialidades. Mas não significa que por ser desse ou daquele gênero vai ser melhor. Os dois, tendo o mesmo esforço, a mesma busca, um gênero termina sobressaindo em relação ao outro, dependendo da atividade. As características comportamentais... Sim. Que são importantes para o líder, na minha visão, independem do gênero. Contudo, a questão
da mulher, ela é mais predisposta, né, pelo fato de ser mãe, de uma série de outras questões, né, a essa questão de ter mais proximidade, construir melhor relações, de ter mais inteligência emocional. A minha prática profissional tem mostrado isso. Eu poderia até brincar, falar assim, salvo nos momentos de TPM, né? Mas nem... Não, mas é verdade. Gente, eu vou falar um negócio como professor agora. Isso foi surreal. Eu assumo. Eu dava aula em São Paulo para uma sala de graduação do curso de RH. E eram só meninas. Um belo dia, assim, teve uma TPM coletiva e gerou uma briga na sala. E eu, assim, sem saber o que fazer, como separar. Começaram a brigar, vias de fato, chorar. Aí todo mundo chorando coletivamente. Coitado. Eu liguei para uma professora que estava na sala e falei, o que eu faço? Me ajuda aqui. Socorro. Porque... E a gente foi acalmando o povo. E depois elas, não, aqui estamos de TPM. Professor, meu marido, ele é tão sabido que ele anota na agenda dele, advogado, que ele tem os prazos, tudo, ele anota o ano inteiro a média ali dos meus dias de TPM, porque eu sempre quero separar dele nesse período. Aí ele olha, quando ele vê, ele fala assim para mim, vou nem dar atenção, vou esperar passar. É o período que você ganha mais flores e chocolate. Não ganha nada, professor, mas ele ignora com sucesso. Ele fala, essa não é você. Eu vejo a facilidade na questão da mulher pelo seguinte, uma das minhas atividades é gestão de crise. E a gestão de crise, assim, eu pegar tudo que eu trabalhei até hoje, 97, 98% da gestão de crise é porque uma das pessoas que tem o mesmo poder não tem pertencimento. Achei que você ia falar que a TPM era a mãe de todas as... Mas... Tem que ter pertencimento. Entendi. E aí o que eu observo que a gestão, quando é da mulher, ela trabalha melhor o pertencimento das outras pessoas do que o homem. Eu também, isso daí eu concordo. Concordamos também em ir para o Repórter CBN. Daqui a pouco a gente se despede com tranquilidade. Se ainda tiver pergunta, manda para cá que a gente volta bem rápido. Pensa no menino que trabalha. Eu vou lembrar você que amanhã tem transmissão ao vivo desse jogaço. Cuiabá e Luverdense, amor. Luverdense e Cuiabá vai ser no Passo das Emas, por isso é o mandante. Tem que ver se eu gravei o vídeo na ordem certa. Gravei, acho que gravei sim. E tá melhor o gramado lá? Tá tudo ok, Fagner, por esse jogo? Vamos acompanhar então essa transmissão. As Emas cortaram a grama. Imperdível, hein? Estadual, né? Vamos assistir. E prestigiar. Aqui na CBN. E deixar o seu palpite para esse jogo. Importante, já registra aqui 99803-5580. Sempre quem acerta tem presente. A gente vai pensar no presente até amanhã, não é, professor? Nossa audiência bem merece, mas tem que acertar, cravar. Tem palpite, professor? Olha, gosto muito de Lucas, né? Mas o time é Cuiabá, 2-1 Cuiabá. Nascido no Hospital Geral, eu vou dar um palpite emocionado e já vou meter 3-0 pro Cuiabá. Eu acho que 3-1 Cuiabá. Tá lá. É assim, professor. O dia que eu visto vermelho, eu fico muito emocionada, muito. Esse vermelho com fone preto, a gente lembra do Flamengo. Flamengo. Hoje o Fagner vai até mudar minha foto, porque eu tô de Flamengo, ele é flamenguista, vai ficar o senhor de vermelho, eu e a Júlia no meio de preto e vai dar tudo certo. Não é não, professor? É isso aí. E final de semana eu é que vou ficar feliz, né, Marcelo? Será, professor? Nós vamos ganhar de São Paulo. Será, professor? Palmeiras na cabeça. Não, mais um título. Vou torcer. Aniversário da Camila, ela quer e vamos torcer todo mundo pro Palmeiras, professor. Eu acho justo, inclusive. Não é, professor João Edson? Vamos fazer uma boa torcida. O Washington disse que não vai torcer pro Palmeiras, não. Veja bem. Então você sabe toda vez da errado. Veja bem, o Cruzeiro, que é o meu time, que é o único que eu torço todos os dias, ele é palestra. Por afinidade, não tem como. É a mesma coisa. Quando é o Cruzeiro, eu tô torcendo pro Cruzeiro. Tem palestra. Tá em solidariedade com o César Flashback, né, Washington? Eu sentia essa parceria. Eu sei, tá tudo em casa. Por falar nisso, tem muita gente mandando mensagem. Eu vou fazer uma pausa rapidinho, só para mandar um abraço. Obrigada, minha gente. Seu Afonso, Tiago, Eduardo, Patrick. Coloquei sim, Rafaela, sua pergunta, inclusive, aqui. Quem mais? Herman, flamenguista, gente boa demais. E um abraço para dona Dalva, em Várzea Grande. Tá mandando foto aqui, tá acompanhando. Muitíssimo obrigada pela companhia. Júlio César, nosso goleiraço. Obrigada, Júlio César, pela companhia. Professor, para ir embora, a gente sempre fala do Univag, início de ano, hora de colocar os sonhos, as metas em prática, e tudo passa pela educação. Ainda dá tempo, professor? Dá tempo, sim. Nós estamos com o vestibular em aberto, né?
Então você tem o vestibular tradicional acontecendo, é por agendamento, é só entrar no nosso site e fazer o agendamento. Além disso, você tem a possibilidade de entrar, né, ingressar no Univag com a nota do Enem. Né? Então, você olhou lá o seu SISU, achou que não deu ou não deu o resultado, né? Vem para melhor estado para o Univag, a gente aceita o seu Enem lá, né? Tem essa possibilidade. Já sou graduado, quero fazer uma segunda graduação, mais tranquilo ainda, tem o processo de matrícula de graduado. Se você está numa outra instituição e quer uma formação de qualidade, vem para o Univag também, temos condições especiais de transferência. Né? Informações sobre vestibular e a inscrição no vestibular no site www.univag.com.br, aí tem lá vestibular, é só clicar e se inscrever, né? Além disso, quero falar, tenho dúvidas sobre um curso, quero conversar, vá nos visitar, vá no Univag, converse com o coordenador, conheça o nosso campus, que é um dos melhores do Centro-Oeste, né? É com certeza o campus nota máxima pelo MEC, muito bem avaliado aqui no estado. E venha conhecer nossa qualidade antes de você decidir, você que é pai, que é mãe, está decidindo sobre o futuro do seu filho, venha conhecer o Univag antes de você decidir. Né? Nós temos N possibilidades de inclusão financeira, bolsas, descontos, programas de parcelamento. O FIES está aí, minha gente, logo o FIES está no ar, inclusive vai ter vaga de medicina no FIES. Né? Telefones 3688-6006, repetindo, 3688-6006, e o WhatsApp, né, 98124-1188, 98124-1188. E para você que está querendo agora pensar, né, olha, quero aqui construir o meu futuro de uma forma diferente, com muita qualidade, né? Vá lá para o Univag, a gente vai querer ajudar você na construção desse futuro e vai ser uma honra para a gente. O vestibular está aberto e essa semana, né, e até a semana que vem, temos condições especiais que dão um desconto na parcela da matrícula em 50%. Né? E se depois de matriculado você trouxer indicações de outros colegas, né, que se matricularem também, você pode ter mais desconto ainda na parcela da matrícula. Além, né, nas outras parcelas, durante o curso, de todo o programa de bolsas e descontos, convênios corporativos que nós temos. Flávio, ontem eu fui abordado pela Viviane, lá na Assembleia Legislativa, quando eu passei. Ela pediu para você falar sobre os cursos de pós-graduação. Quais os cursos que tem, quando pode entrar, que ela tem um punhado de gente que ela conhece que precisa. Matrículas abertas. O pessoal da Assembleia, inclusive, tem um convênio com a Assembleia que traz descontos especiais. Nós temos em todas as áreas do conhecimento pós-graduação. Né? Então nós temos diversos cursos na área de gestão, na área de tecnologia. Na área de gestão a gente falou hoje de liderança, né? Temos o curso da área de gestão de pessoas, né? Muito demandado no Univag. Temos o curso de psicopedagogia na educação. Vamos abrir agora, né, 2 novos cursos, um para a área de estética, para pegar todas as profissões da área da saúde, né? Também o curso de educação inclusiva, que acaba sendo, para quem trabalha na educação, uma nova necessidade de competência. E a gastronomia, né, gente? Vamos ter aí várias pós-graduações na área da gastronomia, de cozinha brasileira, panificação e confeitaria, gestão de restaurantes e empreendimentos, né, na área de alimentação. Ela estava interessada na área de contabilidade, controladoria, alguma coisa. Tem algo nesse campo? Tem um curso de pós em gestão e controladoria. Maravilha. Perfeito. Olha aqui, tá me perguntando o Cláudio se eu dou aula de faleiro no Univag. Ainda não dou, né, professor? Mas quem sabe? Vou chamar você lá para conversar com os nossos alunos de PP, publicidade e propaganda. Cláudio, vem aqui me conhecer, tá convidado. Vem aqui na CBN Cuiabá. Obrigada pelo carinho. Professor Flávio, agradecer a companhia, os ensinamentos, a humildade e a forma dinâmica e leve como o senhor contribui aqui com a nossa audiência. Até a próxima quarta-feira. Tem spoiler ou ainda não? A gente vai fazer Marcelo, suspense. antes do Flávio responder, me permita mandar um abraço para o Reinaldo José Florentino, é sempre nosso ouvinte. Ele diz aqui, boa tarde. Eu, como líder, ajudo o dono a evitar conflitos. Às vezes nem deixo chegar até ele.
Abraço. Papel do líder, tá Abraço. certo ele, tá Obrigado, fazendo bem Reinaldo. seu papel de líder. Beijo, Um Reinaldo. abraço. Obrigada. E eu agradeço a oportunidade de mais uma semana estar aqui com vocês. Nós falaremos sobre um outro tema ligado à gestão de recursos humanos. Ainda estou fechando, mas possivelmente ligado à motivação e desempenho. Ai, que importantíssimo. Sim. Início de mês, né? E o pedido que eu faço aos nossos ouvintes é assim: tem sugestão de tema? Isso. Manda para a gente, né? Perfeito. Nós construímos o programa também para vocês, né? Ouvindo as necessidades de vocês. Manda aqui, 99803-5580. Eu esqueci de pedir o palpite do Palmeiras. Você falou que vai ganhar, mas eu quero um placar. 2-0. 2 confiante, 2-0. Tá Eu ia certo. falar 4, aí eu ia Nossa, falar que eu sou emocionada. arrogante, tá? Então 2-0. Tá certo. Vamos então, Washington. Eu vou apostar um chocolate ali com o Washington na hora É? que sair do ar. Washington, qual é o seu palpite? E toda vez que ele... Já deu certo pro senhor. Toda já vez ganhou que ele chocolate, então manda esse palpite Vou da pedir um zica. Lindt, então, Dá ou ruim. um Copenhague. E pode pedir. Todas as vezes, até hoje que você falou 3-1, foi o contrário. Eu posso provar. A gente vai fazer assim, Washington, vamos fazer uma pausa para aquela foto. Daqui a pouco, Washington, daqui a pouco a gente volta. Sabe o que vai ter hoje? Previsão do tempo, Washington, isso é homenagem. Tem os destaques aqui ainda do dia. Tem um restinho de faleiro do bom. É só uma pausa rápida para que a gente possa se despedir. Daqui a pouco a gente continua.